Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Firmino, estamos mais uma vez aqui com mais Burro da Mesa. Hoje com a Volmara. Volmara, ela é founder da Capta Money, ela é administradora especialista em finanças. A Capta Money, que é uma startup, que é um portal, né, Volmara? Tô com uma colinha aqui, gente. É um portal de captação de recursos e financiamentos subsidiados de longo prazo. Então, basicamente é um portal que vem resolver um problema que muitos empreendedores têm, que é o problema de dinheiro, né? Exatamente. Então estamos aqui com a Volmara, vamos bater um papo super legal com ela. Então, solta a vinheta. Volmara, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pela sua presença. Caio, pela oportunidade. Vai ser bem bacana, tem muita coisa para contar, muitas histórias tristes e boas. Que ótimo, Volmara. Volmara, então, vamos começar então pela história? O que você acha? Vamos. Vamos começar, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho da história da Volmara e chegando até aqui, como é que chegou no Capta Money, de onde você tirou essa ideia e como é que está aí o desenvolvimento dessa ideia tão boa que resolve os nossos problemas tão bem assim? Bom, na realidade é uma história longa, tem 20 anos, a Capta Money vem ao longo disso. Eu formei administração na Universidade Federal, trabalhando como estagiária em grandes empresas como a Bosch, o Benji, e descobri que com certeza absoluta eu não queria ser funcionária de uma grande empresa e eu não ia me formar para me prestar esse papel. Então eu tinha que empreender. E foi logo esse o caminho que eu parti. Não, como eu não tinha recurso próprio, não era uma época qual hoje, por exemplo, né, que você tem todo esse programa de startup rodando e de capital de equity, era bem diferente. A única forma de recurso era realmente crédito, financiamento. E na época estava surgindo o PROGER, que era um programa de geração de emprego e renda do governo federal via Caixa Econômica e Banco do Brasil. Eu lembro muito claramente, tinha o Lima Duarte na propaganda falando sobre o PROGER para os empreendedores e os empresários procurarem o banco, que o crédito era para eles e era para ajudar realmente a criar empresas e gerar empregos. Falei, é por aí que eu vou. Agora, o que eu vou montar? Minha mãe já tinha tido buffet, eu tinha uma experiência também muito grande nessa área de decoração de doces e bolos. Falei assim, bom, então vamos partir para alguma coisa na área de alimentação no centro, para poder dar volume, e foi o que a gente fez. Que era uma cafeteria no centro da cidade, na Praça 7. Foi um projeto que eu fiquei mais ou menos 1 ano fazendo o plano de negócios. Não façam isso. Hoje em dia, um plano de negócio, quando tem, né, quando é o caso, é no máximo 30 páginas. Esse plano de negócio teve quase 300 páginas. Foi feito a partir de parceria com o Sebrae, porque dentro da universidade não se falava nem em plano de negócio, não existia cadeira nesse sentido dentro da própria administração. Então eu fiz o projeto, submeti ao banco para poder pegar o recurso, tinha que ter uma garantia real. Fui à casa dos meus pais, consegui convencê-los, infelizmente. Mas foi um negócio que funcionou assim 3, 4 meses. A gente começou a ter um feedback muito bacana. Na época eu lembro que o Forno de Minas estava surgindo. A empresária, a dona responsável era a dona Dalva, ela mandou flores para mim, elogiando o nosso café, o nosso sistema de atendimento. Eles mandavam clientes deles para poderem nos conhecer, para a gente poder ajudar a treinar, capacitar. Então foi um processo que começou muito bacana. Mas ao mesmo tempo, do meu lado tinha um concorrente, isso começou a gerar problemas com ele. E aí ele começou a entupir a rede de esgoto da minha loja, porque a minha loja era na Afonso Pena e o esgoto para sair, ele tinha que passar pela loja dele para sair na rua Tupinambás. Aí ele bloqueou a passagem e não dava a minha loja. Aí eu mandava desentupir, ele bloqueava de novo e não dava a minha loja. Ficou nesse processo assim umas 2 semanas. Cada vez que você ia desentupir a rede de esgoto, uma fortuna. Eu falei, não tem como. Como é que nós vamos fazer e tal? Eu falei, quer saber?
ao longo desse processo eu tinha descoberto que o que eu gostei mesmo foi de fazer o plano de negócio, foi de fazer a empresa nascer. Quando eu estava lá no café, no primeiro dia administrando aquilo, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Então, na realidade, eu meio que também aproveitei um pouco da situação. Falei, a primeira oportunidade que o cara entupiu o esgoto de novo, eu deixei inundar, alagou a loja. Aí eu fiz uma denúncia anônima na prefeitura, os caras vieram, interditaram a loja, que eu tinha feito algumas cadeiras de direito na universidade. Então eu sabia que tinha que criar relação de causa e efeito. Então a loja foi interditada por causa da questão do esgoto, por causa da sabotagem e tal, e aí eu conseguiria de uma certa forma colocar as dívidas e os fornecedores envolvidos todos dentro desse processo. Era mais ou menos a minha ideia. E foi o que aconteceu. O processo foi para a justiça, foi conseguir comprovar a sabotagem, os caras foram condenados criminalmente, mas o processo civil de indenização corre até hoje. A casa dos meus pais até hoje está no processo de penhora do Banco do Brasil. Não tem previsão nenhuma o processo civil, você vê, já tem quase 20 anos, isso foi em 98. E é mais ou menos assim. Foram 2 anos de administração de dívidas, porque na minha casa tinha oficial de justiça, policial, delegado de polícia, porque os caras que conhecem alguém dentro da polícia levam um cheque sem fundo para caracterizar como estelionato e tal. Eu não tinha dinheiro para pagar advogado, então ia eu dentro das delegacias sozinha para poder mostrar o que tinha acontecido. Todas as vezes eu consegui, os delegados me deram apoio, viram que não tinha nada de estelionato. Os processos trabalhistas dos empresários, fiz a defesa deles todos com o código, decorando o código, fazendo as defesas. Então foi um processo de aprendizagem também muito importante. E que a partir dali eu descobri que o meu negócio era o plano de negócio e eu comecei então a trabalhar e prestar consultorias para ajudar as empresas a buscarem recursos através de um plano de negócio bem feito junto aos bancos. Aí nasceu, na época era a Money, a agência de negócios. Eu fiz isso um pouco tempo com os empresários. Daí eu pulei para o Sebrae, minha empresa passou a prestar esse tipo de serviço para o Sebrae, na área de estratégia, plano de negócio, captação de recursos, empreendedorismo, dando aula, consultoria e continuando atendendo as empresas. No meio desse caminho também tentei partir para a certificação ISO. Eu tinha um sócio que era um dos caras que desenvolviam a ISO internacionalmente, participava do comitê internacional, e um outro sócio. E aí eu cometi a grande burrice de me envolver com um desses sócios. Não deu muito certo, eu fui agredida por esse sócio, denunciei na polícia, saí novamente zerada de tudo e aí voltei para os planos de negócio. Meu negócio é plano de negócio, é buscar recurso. E aí vou fazer um MBA, me especializar em finanças e vou por aí que é a minha área. No meio do MBA, já estava há 5 anos atrás iniciando esse processo de startup um pouco mais forte aqui em Belo Horizonte. Eu comecei especialista em plano de negócios. Eu vi um curso que falava assim, plano de negócio está morto e enterrado. Eu falei, porra, agora eu enterrei de vez, né? O que é isso? O que está acontecendo? Aí fui ver, não era nada disso, os caras super novinhos, falando do Canvas, aí fui conhecer, estudar o Business Model Generation, entendi, vi que são coisas completamente diferentes. Você nunca vai fazer um Canvas para uma planta nova de uma indústria, você não vai fazer um Canvas para implantar uma padaria ou um negócio tradicional, porque você precisa, você tem um número maior de dados, de informações e planejamento para ser feito. Ao mesmo tempo, você jamais vai usar um plano de negócio para poder fazer uma startup, não cabe, não tem o menor sentido. Então, cada instrumento está no seu local. E eu fui aprender um pouco sobre o Canvas, e nesse curso de MBA na Federal, eu vi esse movimento de startup, comecei a me lidar com essa questão do investimento anjo, do seed, né, da parte de recursos em troca de equity mesmo das empresas. Eu falei, tem que estar aí. Eu tenho que dar um jeito de fazer o meu negócio migrar para essa ponte. E durante o meu TCC eu fui fazendo os estudos, fui verificando ferramentas, formas de fazer com que esse processo de consultoria que eu fazia fosse possível de se ganhar escala.
Consegui a adesão do meu primeiro mentor, que foi o professor Francisco Vidal, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um dos grandes especialistas na área de inovação aqui em Minas. Ele falou: Volmara, é isso mesmo, vai para frente. Escrevi o projeto então no Santander, Prêmio Santander de Empreendedorismo, fui finalista, não fui vencedora, mas fomos finalistas do processo. E aí eu falei: bom, se um banco como o Santander já começou a enxergar o meu projeto, eu acho que realmente eu não estou viajando. Tem alguma coisa. Tem Tem alguma coisa. Aí passou um pouco, veio o processo de inscrição do Lemonade. Eu fiquei assim naquela, não escreve, eu acabei me inscrevendo nos últimos 15 minutos para dar meia-noite para encerrar o prazo. Fechou nos últimos 45, né? Foi assim, uma loucura danada, tá? Escrevi, beleza, e aí falei, mas foi a primeira vez na minha vida que eu acreditei de fato que eu seria selecionada, que eu ia entrar, que esse era o meu caminho, e que eu comecei a enxergar claramente por onde eu poderia ir de fato. Então, assim, as coisas ruins às vezes acontecem na vida da gente. Tive momentos de tristeza total, de pânico. Hoje eu entendo perfeitamente quando você vê um cara aí afundado em dívidas que suicidou, porque realmente não é uma coisa fácil. A sociedade brasileira não está preparada para esse tipo de coisa. Você não tem apoio. Você se sente o pior dos seres humanos, fracassado e do tipo assim, nunca mais vou conseguir fazer mais nada na minha vida. Outro dia eu estava conversando sobre isso. A cultura brasileira não é uma cultura do erro, né? Não é. A gente não motiva... Ela te massacra. Errar é errado. É aquele negócio, a nossa cultura não é a do erro, a nossa cultura é da malandragem. Você pode acertar ou ser malandro, agora errar de forma nenhuma. Exatamente. Errar de forma nenhuma. E aí, desde esse primeiro problema do café, minha família já começou, né? Vai fazer concurso público. Eu sempre fui uma ótima aluna, sempre me destaquei, gosto de estudar. E tem 20 anos que eu escuto a minha família mandando eu fazer concurso público. E eu tô lá, persistente. Então, passei pelos momentos difíceis, fui até o tal do fundo do poço, mas sempre tive a certeza dessa questão da veia empreendedora. Então, sempre consegui me reinventar e descobrir aonde que foi errado, e sempre procurando pessoas para poder tentar analisar junto comigo o que foi de errado nos projetos, onde que eu posso corrigir, qual trajetória, para onde que eu posso ir. Então, sempre tive essa preocupação de errei, apesar de estar sendo massacrada pela sociedade, eu conseguia deixar isso um pouco de lado e buscar pessoas que tinham conhecimento para poder tentar me ajudar a entender o que aconteceu, aprender um pouco com aquilo e não cometer aquele mesmo erro novamente. Um dos principais erros que eu vi sempre nos meus processos era, às vezes, uma falta de uma boa equipe. Eu sempre estive sozinha à frente de tudo. E isso foi interessante, que o Vidal também me mostrou isso na própria biologia, né? Os grupos, os insetos, eles estão sempre mais fortes em conjunto. Você tem mais chance de sobreviver e se adaptar ao meio ambiente quando você está em grupo. E aí eu comecei então a descobrir pela primeira vez a necessidade de ter uma equipe forte do meu lado. Então eu tinha um projeto bacana, tive a aprovação do Lemonade, e o próximo passo foi o quê? A equipe. Falei, gente, sozinho eu não vou mais. E aquela frase famosa, né? Se quer ir rápido, vai sozinho. Se quer ir longe, vai junto. Exatamente. Eu aprendi isso na prática ao longo dos meus projetos. E aí fui começando a montar uma equipe, pegar uma pessoa que era de banco, uma pessoa que era de marca, uma pessoa que era de TI, porque eu não entendo nada de TI. Montamos essa equipe, fomos selecionados no Lemonade, depois passamos pela segunda etapa, ficamos em terceiro lugar no processo final do Lemonade. E aí eu falei, pô, agora realmente eu não estou errada. Agora. Tem muita gente boa, muita gente fera do meu lado, me mostrando e me falando e me dando dicas. Isso é uma coisa também que eu acho que é interessante a gente, principalmente o empreendedor que é muito determinado, ter cuidado com a determinação e a persistência na burrice. Eu comecei a perceber a diferença de um do outro sempre quando tinha muitas pessoas falando a mesma coisa para mim. Aí eu falava, peraí, então deve ser eu que deve estar errada, né? Agora, se tem um ou outro falando, também a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem aqui no Brasil, por causa dessa cultura do erro e não ter a cultura muito forte do empreendedorismo, tem o que a gente chama dos caranguejos,
Porque quando você pega um caranguejo e coloca ele dentro de um cesto, você tem que tampar, porque senão ele vai escalar e vai sair. Mas se você já coloca o segundo, você não precisa tampar mais, porque ele vai agarrar um no outro e eles não conseguem sair. Quanto mais você colocar um, vai puxando o outro para trás. Então a gente tem que ter cuidado também de ver quem são os caranguejos que estão do nosso lado nos puxando para trás. Então eu comecei a me ligar mais sempre quando tinha muitas pessoas importantes e interessantes da área de empreendedorismo me falando alguma coisa. Calma que ali então deve ter alguma coisa errada para mim poder aprender de fato. Então a Captamone ela veio assim meio que ao longo desses anos todos, tomou corpo no TCC e mais efetivamente com o Lemonade, que foi um processo fenomenal, onde foi um dos melhores momentos da minha vida. 24 horas de mergulho naquilo que eu gostava. Eu chegava aqui e eu falava assim, como imaginava que eu poderia encontrar um lugar onde as pessoas finalmente me entendessem. As pessoas em casa me perguntaram assim, pô, Mari, e aí, como é que tá o Lemonade e tal? Gente, vocês não estão entendendo. Estou muito louca. Sem palavras, né? Aí o pessoal fica assim, louca, mas como, né? Tipo assim, você já é louca, né? Porque na minha família eu sou a louca da família. Não, vocês não estão entendendo. Agora eu estou num lugar que tem muito louco e as pessoas conseguem me entender o que eu estou falando e eu estou mais louca ainda, conseguindo me comunicar com esse pessoal todo. Legal. E é bem isso mesmo o Lemonade, nesse processo, onde a gente toma muita porrada e a gente consegue começar a enxergar onde estão os possíveis erros do processo. E a gente teve essa felicidade de estar numa área também que está sendo muito bem aceita na startup, que são as fintechs, trabalhando com um produto que hoje a gente já sabe, a gente tem um mapeamento das fintechs, não tem nenhuma startup hoje ainda trabalhando com recursos de longo prazo, todas que trabalham com crédito, trabalham com capital de giro, então porque realmente a nhaca que a gente está se metendo na automação desse processo é muito grande, é algo assim que tem o poder de transformar um dos grandes pilares e complicadores do processo empreendedor no Brasil, que é o capital, e o capital barato. A gente quer transformar isso em fácil acesso e realmente facilitar e mudar o ecossistema empreendedor brasileiro nesse sentido. A gente tem força para fazer isso. É complexo, não é fácil. Se a gente vai atingir esse nível que a gente quer, se a gente vai ser um unicórnio, isso ainda eu não sei. Eu sei que a gente vai ganhar muito dinheiro. O mínimo, eu sei que isso a gente vai ter, não tenho a menor dúvida mais. E aí, nesse processo, a gente teve realmente um anjo que se juntou a gente, que é o Daniel da Technec, que eu já te falei, um cara fantástico, que nos dá um apoio muito significativo em todas as pontas. E que é uma perna que eu acho de TI também que faltava forte junto com a gente para poder alavancar esse processo de automação dessa ferramenta que a gente precisa. A fase que a Captamone está hoje é o processo de automação dessa ferramenta. A gente já tem clientes, pessoas físicas, mas que a gente ainda continua atendendo no processo tradicional. Dentro de 30 dias a gente vai soltar o portal do ponto de vista do cliente, porque aí o cliente vai poder acompanhar os nossos processos 24 horas para saber o que a gente está fazendo, em qual banco que a gente foi, com quem que a gente falou, como é que está o processo. Isso hoje é uma dificuldade que a gente tem às vezes de dar feedback para os nossos clientes. E é interessante que os próprios clientes que estão passando por esse processo estão nos dando esse feedback, que são empresas grandes, startups importantes no ecossistema empreendedor nosso, e a gente tem pedido muito para eles também nesse sentido de dar esse feedback, que é essa experiência que vai fazer a gente crescer e a partir então de um ano a gente conseguir escalar. A gente já está negociando um investimento maior também, deve já entrar agora nos próximos meses, junto com esse investidor que entrou agora, que é o Daniel. E aí que é o gás que a gente precisa mais para poder fazer o desenvolvimento da ferramenta. A gente consegue gerar um pouco de caixa, esse caixa começa a entrar agora a partir de agosto, setembro, efetivamente, com os projetos que a gente alavancou no Lemonade. Não faz sentido nenhum esses negócios hoje, essas linhas de financiamento demorarem de 3 meses até um ano e meio para você poder conseguir no mundo de tecnologia que a gente está vivendo hoje, né? A gente já deu muita cabeçada na parede, a gente conhece os processos e aí é onde a gente quer conseguir enxugar tempo e reduzir isso.
e em parceria com os bancos, com os APIs nossos, indo diretamente lá, não deixar os processos parados nas mesas dos gerentes. A Capital Money, ela entra como parceira dos bancos. Por quê? Esses recursos, eles não dão muito retorno para os bancos e os gerentes gastam muito tempo de trabalho para poder desenvolver e desembolar esse processo com as empresas. A gente vai entregar esses processos prontos já para as áreas internas dentro dos bancos e gerenciar isso tudo dentro da nossa plataforma em conjunto com os bancos. Então é uma dor que a gente resolve também para os bancos e consegue movimentar esse volume de recurso maior. Hoje aqui em Minas, as startups não têm muito que, se elas não tiverem garantia real, elas não têm muito aonde buscar recurso. A única opção que ela tem hoje é o Pro Inovação, que é uma linha para projetos realmente inovadores, que te dá até 1 milhão, sem garantia real, só com o aval dos sócios, e é um processo realmente para empresas que estão nascendo. Fora esse, é muito difícil você conseguir outras linhas sem precisar de garantia real. E a startup, a gente está falando normalmente de meninos mais novos, que ainda não têm um patrimônio consolidado, as empresas não têm ativos, e a gente sabe que está funcionando, porque a gente tem clientes em São Paulo, na Desenvolve SP, conseguindo pegar lá em média de 3, 4 milhões de reais, com fundos de avais. E a gente levou essa demanda então para o secretário nosso aqui de Ciência e Tecnologia, Miguel Correia, que abraçou a causa, nos liberou para desenvolver um comitê junto com o BDMG, e aí a gente já sentou com o BDMG através do Café, que é um dos diretores, que é quem trouxe os financiamentos de inovação do BDMG, foi ele. Já tivemos essa conversa e o próximo passo agora é a gente ir os técnicos do BDMG, mais a Capital Money, para desenvolver SP, conhecer os fundos lá e ver o que pode ser trazido de fato para cá. Aí a gente melhora muito a perna do capital das startups. E para elas também poderem começarem a enxergar a questão do crédito, do financiamento como opção de recurso de capitalização e de alavancagem de negócio. Porque o equity, na realidade, ele é um recurso dos mais caros que tem, porque ela está dando uma parte do negócio dela. E o financiamento, não, ele ainda mais nesses dos quais a Capital Money é especialista, a gente está falando de taxas aí no máximo, em média, de 9%, 10% ao ano, com 10 anos para pagar, até 20. Pois é, até 24 meses de carência, dependendo das linhas. Então, são linhas que permitem a startup desenvolver o seu projeto, entrar na fase de comercialização, escalar e começar a pagar o financiamento. Mas são difíceis de serem acessadas. E é aí que a gente quer entrar. E é aí que entra a Capital Money, para poder agilizar e facilitar. O nosso grande sonho é facilitar esse acesso ao capital, melhorar e com isso todo o ecossistema empreendedor em Minas e no Brasil como um todo, para poder atender de forma fácil e rápida e ágil com esses recursos mais baratos. E através da nossa expertise e automação do processo, a gente conseguir reduzir esses tempos e até mesmo conseguir reduzir as taxas, porque trabalhando com vários bancos, a gente acredita que a gente vai poder fazer um match entre o tipo de empresa e o tipo de linha e de empresa que cada banco está buscando. Porque tem um spreadzinho dentro de cada banco que ele varia de acordo com o rate da empresa. Cada banco classifica a empresa no rate. Quando você entra com esse pacotão em vários bancos simultaneamente, você consegue, então, muitas das vezes melhorar o spread, que é a parte da taxa composta que é remunerada para o banco, e não a parte do BNDES que é fixa. Então isso é a Capital Money. Um portal que tem esse sonho grande, a gente sabe que é imenso, de facilitar esse acesso ao crédito, mas que está com pessoas competentes, importantes. Conseguimos já colocarmos de uma certa forma em marcha a Secretaria da Ciência e Inovação,
para poder trazer esse projeto para cá. O BDMG também ficou extremamente sensibilizado. Nós estamos dentro da FIEM também com o pessoal que trabalha lá. Eles são como se fosse um braço do BNDES aqui, através da IARA, conversando sobre isso, com o SEBRAE, com as grandes instituições. Eu participei muitos anos do FOPEMIMP, que é o Fórum das Micro e Pequenas Empresas, que está na Secretaria da Micro e Pequena Empresa com o Fernando Passagro, e a gente agora, o próximo passo vai ser conversar com eles lá, para eles também participarem desse comitê de crédito. Então é a Capital Money revolucionando o mercado e ao mesmo tempo trazendo facilidade de acesso ao crédito para essas empresas. E com isso, gerando sonhos, ajudando os empreendedores a realizar esses sonhos, gerando renda, gerando tributos e fazendo a roda girar, que é o nosso maior sonho, contribuir com o ecossistema empreendedor. E assim, vocês estão, é muito maior do que só a solução, né? Vocês estão englobando todo o ecossistema que fomenta esse tipo de financiamento para as empresas, para fazer isso acontecer de uma maneira que realmente os empreendedores possam aproveitar e que realmente esses financiamentos cumpram o papel que eles foram definidos. Porque quando a gente é empreendedor e a gente fala de BNDES, é um negócio totalmente fora da nossa realidade. Existe BNDES, mas não é para mim. Né? Não, existe, mas não tá muito longe. E o BNDES, nos últimos 5 anos, ele tem focado muito nos pequenos negócios. E é tanto que a gente vai utilizar aí, para os grandes bancos emprestarem para as grandes empresas, existe um percentual lá em torno de 15% a 20% que eles são obrigados a emprestar para as micro e pequenas. E os bancos às vezes não conseguem fazer empréstimos para as grandes porque não conseguiram atingir esse patamar das pequenas, que é justamente o que a gente vai entregar para eles de bandeja. Que bom, que ótimo. Então o ciclo, ele, de uma certa forma, ele se fecha na parceria dos bancos, empreendedores, o sistema de governo e a Capital Money, junto disso tudo aí, tentando impulsionar e melhorar esse cenário de crédito no Brasil, que eu acho que é um dos principais que falta serem desenvolvidos para a gente poder realmente deslanchar. Com certeza. Mara, sem sombra de dúvidas, isso vai resolver o problema de muita gente. Realmente é uma dor que... Vamos lutar muito. É uma dor que a Capital Money está resolvendo, que é dor de muita gente. Com certeza, se tudo caminhar da forma que está caminhando, né? Vocês vão... A gente sabe que vai ter muitas pedras no caminho, mas a gente também já teve. Então, que venham todas, né? Não tem novidade nenhuma, nós estamos preparados. Nosso propósito é muito maior do que qualquer pedra que possa surgir no nosso caminho. Que sucesso. Ótimo. Mara, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. A Capital Money está aí. Vocês podem nos procurar, no que a gente puder ajudar. A gente funciona dentro da Tecmol. Podem vir aqui conversar com a gente, bater um papo. Nosso objetivo, antes de tudo, é ajudar os empreendedores. É isso aí. O site é capitalmoney.com.br. Isso, pessoal, aí quem quiser acessar, conhecer um pouco mais do trabalho deles, em breve isso vai estar funcionando, como você falou, mais automatizado, né? E vai facilitar esse acesso ao crédito. O diagnóstico já é gratuito, você entra lá e você já tem uma resposta dentro de 24 horas das linhas principais que você pode acessar de forma gratuita. Interessante, ótimo. Mara, obrigado novamente, obrigado pelo seu tempo, obrigado por poder trazer um pouco dessa história, desse conhecimento aqui para o Mais Burro da Mesa. Com certeza todo mundo que está assistindo vai aproveitar muito tudo isso que você trouxe e em breve vai estar entrando em contato com vocês e entrando lá no site para poder tentar olhar alguma linha, porque realmente isso é um problema que todo mundo tem e todo mundo precisa dessa ajuda. Então obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo projeto, que é maravilhoso. Obrigada, Karen. Mara, um abraço. Abraço. Tchau, pessoal. Esse foi o Mais Burro da Mesa com a Mara aqui da Capital Money.